Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, uma alegria te receber aqui nesse nosso podcast. Agradeço a você que nos acompanha desde o nosso primeiro episódio e também te acolho com muito carinho se você está nos ouvindo pela primeira vez hoje. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Minha gente, o tema de hoje promete, porque o nosso podcast de hoje vai falar sobre política, os jovens cristãos e a questão política. Vamos juntos? Falar de política pode ser um assunto que cause até arrepios em você que está me escutando. Mas é importante que a gente tente estar um pouquinho a par dela, um pouquinho ou completamente a par da questão política. Nós, enquanto cristãos e cristãs, temos que estar implicados na questão política. Mas é claro, política pode parecer uma coisa bem chata e complicada, né? Afinal de contas, só para dizer a vocês, parece que ela é arquitetada mesmo para ser difícil. Porque quanto menos participação popular, quanto menos nós estivermos implicados na questão política, melhor vai ser para quem está no poder, porque eles vão permanecer lá. Mas afinal de contas, por que a gente tem que falar de política? O que é que a gente tem a ver com política? A gente só quer rezar. Então, é importante você entender o lugar verdadeiro da religião dentro da questão política. Minha gente, toda a nossa vida está implicada na questão política. Por exemplo, se você estuda numa instituição pública, houve, com certeza, decisões políticas que fizeram com que a instituição pública de ensino pudesse acontecer. Se você estuda numa instituição privada, o governo do seu país permite que hajam instituições privadas, então a decisão política, para que você possa estudar lá. A questão financeira, se você tem dinheiro ou não, tudo isso envolve a política. E se você consegue participar de algum culto religioso, se você consegue viver a sua religiosidade, é porque no seu país isso é permitido, ou seja, mais um envolvimento com questão política. E a política é exatamente a grande discussão popular a respeito das questões que estão referentes à vida social. Logo, a gente não está falando da esfera privada apenas, a gente está falando de uma questão particular, a gente está falando de uma questão social, onde todo mundo está junto. Logo, o pensamento político ele sempre tem que ser voltado principalmente para a coletividade e não para uma pessoa só. Então, a construção do pensamento político, logicamente, ela é coletiva. Ela não deve partir somente de um ponto, de uma instituição, de uma pessoa. Mas ainda há quem diga que fé e política não se misturam. Calma lá, a gente tem que parar para pensar sobre um ponto de vista bem específico. Já que, como nós vimos, todas as religiões estão dentro de sociedades e essas sociedades se organizam politicamente, logo, a gente sim tem que estar metido na questão política. Porque quem convive na sociedade são pessoas. E essas pessoas têm suas próprias identidades, suas características particulares. E dentro das características de cada um, inclusive, estão as suas questões de fé. Logo, a religião, muito mais do que uma ligação pessoal com a esfera do divino, do transcendente, ela também está ligada a uma questão de identidade da pessoa. O que constitui a sua identidade, o que te constitui enquanto pessoa, também, logicamente, passa pela sua religiosidade, por quem é você na questão de fé. É por isso que na Igreja Católica existem tantos escritos já a respeito das questões políticas. Isso remonta desde a Idade Antiga, ou seja, os primeiros cristãos já viviam implicados em questões políticas, viu? Então a gente vai encontrar textos de Santo Agostinho falando a respeito da cidade terrena e da cidade de Deus. E mais um pouquinho perto do nosso tempo, 1891, foi escrita a primeira encíclica, que era chamada de Rerum Novarum, que foi escrita por Leão XIII, que na época era o Papa. E essa encíclica, Rerum Novarum, se tornou depois o que a gente chama hoje de doutrina social da Igreja. É o pensamento mais organizado, inicialmente, a respeito de como nós, cristãos, deveríamos nos portar diante do mundo do trabalho, do mundo político.
Daí para frente, diversos outros textos emitidos pela Igreja, e é o que a gente chama de escritos pelo magistério da Igreja, que são os nossos bispos e os papas. Vários deles giram em torno também, tocam em questões da convivência da sociedade. E o pensamento político, a partir da perspectiva da Igreja, sempre é no objetivo de atingir o bem comum. Lembra que a gente falou no início que a política é como que uma arte da gente poder, na esfera pública, decidir questões da sociedade, pensando no bem de todos? Exatamente esse é o pensamento da Igreja. Partindo do ponto de vista do Evangelho, pensar no bem comum para todas as pessoas. E os nossos bispos aqui no Brasil, inclusive, incentivam, a partir do texto das diretrizes gerais da ação evangelizadora, quando escreve: incentive-se cada vez mais a participação social e política dos cristãos leigos e leigas nos diversos níveis e instituições. Devemos nos desempenhar na busca de políticas públicas que contribuam efetivamente para o bem-estar das pessoas, famílias e povos. As comunidades e demais instituições católicas procurem colaborar com outras instituições privadas ou públicas, com os movimentos populares e outras entidades da sociedade civil, no sentido de reivindicar democraticamente a implantação e a execução de políticas públicas voltadas para a defesa da vida e do bem comum, segundo a doutrina social da Igreja. Isso daí foi extraído do documento 87, do número 187 ao 188. E quando os bispos nos incentivam a essa participação mais ativa na questão política, a ideia deles não é exercer um poder político a partir da Igreja e nem eliminar a liberdade de opinião de todos os católicos nas questões da nossa vida. Quando eles fazem isso e falam para a gente a respeito de política e do nosso envolvimento, o interesse deles é instruir e iluminar a nossa consciência, sobretudo a consciência daqueles que se dedicam a uma participação na vida política, ou seja, as pessoas que se dizem cristãs e são candidatas a cargos públicos, para que o trabalho dessas pessoas esteja sempre dedicado ao serviço e à promoção integral das pessoas e, como eu já tinha dito inicialmente, do bem comum, ou seja, de todo mundo. O ensinamento que a Igreja propõe na perspectiva social não é uma intromissão da Igreja nos países. E, na verdade, não deve haver dois caminhos na cabeça da gente com relação à questão de fé. De um lado, a vida espiritual, com seus valores, suas exigências, e do outro, a vida social, a vida em família, a vida de trabalho no nosso dia a dia. Entenderam? Tá tudo junto, tá tudo implicado. Porque, como pensa a Igreja, todas as esferas, todos os campos da vida social do povo de Deus é parte também do plano de Deus. Porque, minha gente, qualquer atividade, situação, qualquer empenho que a gente tem na nossa vida, por exemplo, a solidariedade no trabalho, o amor, a dedicação à família, a educação dos filhos, o serviço social, político, a proposta da verdade no âmbito da cultura, todas essas são ocasiões providenciais para um constante exercício da nossa fé, da esperança, da caridade. É assim que a Igreja pensa, é por isso que a gente sim tem que estar dentro das questões da nossa sociedade, ou seja, dentro da política. E como é que o jovem cristão, como é que o jovem de fé se identifica e se posiciona dentro das questões políticas do seu país? Você que está me escutando agora tem na sua cidade questões que precisam ser resolvidas, por exemplo, o acesso dos cadeirantes nas calçadas, que são tão irregulares, muitas vezes tão bagunçadas. Como é que a gente, enquanto cristão, se coloca diante disso? Quando a gente for votar em alguém, é a gente pensar, essa pessoa verdadeiramente fala o nome de Deus e age com amor com relação às pessoas que mais precisam? Porque, como eu estava dizendo no início, a questão política e a questão de fé não partem de uma esfera particular.
Em outros episódios aqui do nosso podcast, eu fiz questão de dizer que até a própria oração da igreja, como nós vimos no episódio anterior, ela toca na dimensão pública, na dimensão da coletividade. Então, se a gente, enquanto eleitor cristão, vai votar em alguém que fala no nome de Deus e não tem propostas verdadeiras com relação ao povo de Deus, ao povo que Deus ama, logo a gente está desperdiçando o nosso voto. E não estamos sendo bons cristãos nem cidadãos verdadeiros, porque a gente está apenas vendo o nome de Deus na boca daquela pessoa e não vendo a ação de Deus a partir das propostas e da ação daquelas pessoas que se candidatam a cargos públicos. Quando existem plebiscitos, quais desses plebiscitos verdadeiramente têm a ver com o bem comum? Nosso primeiro critério tem que ser esse, porque como disse o próprio Jesus na palavra, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, não somente alguns. Ele não falou só em alguns, falou de todos. Então isso é um primeiro mote, vamos dizer assim, um primeiro ponto importante para a gente pensar politicamente. O jovem, dentro da sociedade, na esfera política, deve sempre pensar nessa perspectiva. Eu tenho que lutar, eu tenho que falar e decidir politicamente a partir do bem comum. O meu critério é o cuidado integral de todas as pessoas. E é claro, gente, existem pessoas que sempre precisam mais do que outras. E essas pessoas que precisam mais do que outras, geralmente são as pessoas que mais precisam de Deus, do cuidado e do carinho de Deus, que pode vir a partir da nossa ação, da nossa decisão política. Embora pareça que não, mas tem uma parcela bem considerável das juventudes que estão tentando se engajar politicamente. Será que você faz parte dessa parcela? Mesmo que não seja de uma maneira institucionalizada, ou seja, mesmo que não seja se filiando a algum partido político, mas de outras formas também. Porque com a facilidade de acesso às informações que a internet nos proporciona, muitos jovens têm procurado conhecer o contexto político e se posicionar diante do cenário que a gente vê. Nos últimos anos, nós vimos acontecer diversos manifestos políticos e em todos eles, a grande quantidade de jovens era notória. E claro que a maioria dessa turma se organizou, minha gente, por causa das redes sociais, por causa da internet. É claro que a gente sempre tem que ter cuidado, olhando para esse passado recente, que muitos jovens acabaram servindo como massa de manobra das fake news, né? E a gente, claro, para dizer alguma coisa, a gente tem que ter base, tem que dar uma lida, tem que realmente saber o que é que a gente está dizendo, para a gente não ser, no campo político, uma pedra de tropeço, mas que a gente, como Jesus, possa ajudar a somar na questão da sociedade, a fim de que o mundo se torne um pouquinho mais justo e mais fraterno para a gente poder conviver melhor nele. Tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo, só que a questão política no nosso país é bem complicada, não é mesmo? E a gente muitas vezes fecha o pensamento político apenas em questão de direita ou esquerda. E aí, padre, como é que a gente faz? Nós que somos jovens cristãos, devemos ser de direita ou de esquerda? Ou não devemos ser de nenhum? Bem, essa decisão não cabe a mim, nem ao pároco da sua paróquia, ninguém, nem seu bispo decidir. Quem deve decidir sobre isso é você mesmo, dentro da sua consciência, a partir do que a gente acabou de dizer. As questões de direita ou de esquerda aqui no nosso país, elas são muito inconstantes e vale a pena a gente dar uma pesquisada, estudar um pouquinho de maneira pessoal, procurar com seus professores de história, enfim, para que eles possam te explicar melhor de onde é que surgiu esse negócio de direita e esquerda, para que você possa entender e se posicionar dentro dessas questões. Claro que é importante que você estude, veja bem o que é que você está falando, veja bem quais são as fontes que você também vai pesquisar, para acabar não pensando e estudando errado, viu? O que importa, independente de você estar na direita ou na esquerda, independente de você ser uma pessoa de centro, como muitas pessoas falam, é você lembrar quem é você, qual é a sua identidade pessoal. Como eu disse no início, a questão de fé transforma e toca a tua identidade.
Então, se você é cristão, sua identidade cristã vai te comprometer na questão da direita ou da esquerda, na questão do centro ou não. Sendo uma pessoa de esquerda, de direita ou de centro, o que importa é que você seja coerente com o cristianismo, com a fé que você professa. Logo, as opções que você vai ter para eleger, as opções que você vai fazer na sua vida, do seu dia a dia, as coisas que você diz ou não publicamente, ou na internet, enfim, tudo isso tem que passar pelo crivo da sua identidade religiosa, para que você não viva um cristianismo da porta da igreja para dentro e outra coisa da porta da igreja para fora. Assim, não vai fazer sentido a tua fé e você vai criar um cristianismo esquizofrênico. Isso, pelo amor de Deus, vamos sair de perto. Isso é um perigo. Então, como é que a gente cresce nisso daí? A palavra de Deus nos aponta diversos caminhos interessantíssimos. Se a gente for fazer um resgate dos 10 mandamentos, por exemplo, o que é que aqueles mandamentos nos falam a respeito das questões sociais? Se nós formos olhar a questão do próprio povo de Deus em sua caminhada no Antigo Testamento, se nós formos olhar como Jesus viveu nos evangelhos, e quais foram as opções que Jesus tomou naqueles evangelhos, depois, como foi a vivência de tantos outros cristãos que, seguindo o exemplo de Jesus, puderam agir em suas vidas. E se você puder olhar também a história de tantos outros santos que foram reis, que foram rainhas, que foram pessoas do mundo civil, da sociedade e tiveram suas opções políticas também, você pode ter espelhos aí e caminhos que possam te indicar como ser um bom cristão e um bom cidadão dentro da nossa realidade, dentro da questão política do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Mas, por favor, abandona essa ideia de que religião não se discute, política não se discute. Pelo contrário, a política é a discussão em si das questões sociais. Logo, a política é a discussão. Então, quando você diz que política não se discute, não quer se envolver nas questões políticas, você já está tomando um posicionamento político que não é o ideal, porque se você não faz nada dentro da realidade, a realidade vai te transformar, vai te levar para onde quiser. E nem sempre é o lugar para onde você quer ir. Minha gente, o nosso tempo não é tão longo assim, mas eu estou te dando um monte de orientação para você pesquisar e refletir muito. Daqui um tempinho a gente já vai ter eleição de novo. E aí, será que nossa visão com relação aos candidatos que se dizem cristãos vai continuar a mesma depois desse nosso podcast? Espero que você reflita bem. Para a gente não perder o costume da palavra de Deus, eu vou te deixar agora esta tarefinha, tá bem? Você vai abrir no Evangelho de Mateus, procura lá, é o primeiro dos evangelhos, é mó fácil de achar, hein? No Novo Testamento. Primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Mateus 25, do 31 ao 46. Dá uma lida, reflete bem a partir da questão política. Como é que Jesus se posiciona politicamente dentro daquele contexto de Mateus 25, do 31 ao 46. Depois você pode conversar entre seus amigos, depois de ouvir esse podcast, mandar para eles, faça uma discussão a respeito do pensamento político de Jesus dentro desse texto, tá bem? Espero que vocês gostem. E além desse texto bíblico, também tem vários outros santos, como o próprio São João Bosco, que não foi um político, mas fez uma grande diferença política na sociedade onde ele viveu. A história dele fica para outros episódios. E aí, gostou do tema de hoje? Interessante, né? Se você quiser continuar colaborando com temas para o nosso podcast, é só você entrar em contato conosco a partir das redes sociais da AJS Caetés. Procura lá no Instagram, AJS Caetés. Você vai encontrar nos destaques o íconezinho do nosso podcast. É só você entrar lá e manda uma mensagem pra gente com um tema que você acharia interessante pra gente falar aqui, tá bem? Prometo que vou me esforçar para poder explicar, fazer com que a sua mente e seu coração se abram ainda mais. Afinal de contas, esse espaço aqui foi criado exatamente pensando em você que está me escutando agora, você, juventude principalmente. Vamos crescer junto? Vamos juntos? Então, espero tua colaboração, tá bem? Já que os nossos temas estão tão bons, que o nosso podcast está tão interessante, compartilha aí, vai, é de graça.
Se você puder também curtir esse nosso conteúdo, compartilhando em todas as suas redes sociais, ver como é que você pode ajudar a gente a expandir essas mensagens tão interessantes, essas temáticas tão interessantes para as juventudes. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Que Nossa Senhora Auxiliadora interceda pela sua saúde e por sua vida. E Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos encontramos semana que vem. Até lá. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.